Olá, muito boa tarde. Antes da parada da Copa, você não sai da cozinha. E o Bola na Área com você. Hoje estamos com os mestres. Daniel Seabra, boa tarde, Daniel. Ô, Pex, boa tarde. Essa aí foi, né? Essa aí foi boa, hein? Tá difícil? Nossa, tá difícil, viu? Tá difícil. É um prazer ter você aqui, né, Daniel? Você o prazer é todo meu. O que é isso? E ele, né, o mestre... O convite do Pérez é uma ordem, um chamamento, uma convocação. E ele, pelo mestre... WhatsApp, mas não. Aí, ó, mestre dos mestres. Som Salvador, né? Esperou falar, já tá falando. Boa tarde, Som. Boa tarde, tudo bom? Tudo tranquilo? Um prazer estar aqui de novo. E, pessoal, é engraçado, né? Eu já vivi outras Copas e eu via um entusiasmo, o pessoal comprando camisa, pintando. Lembra quando o pessoal pintava a lua, pintava poste? Isso não vem acontecendo agora. A partir de agora pode ser que aconteça, né? Mas eu acho que, pô, tá de saco cheio com esse negócio, sabe? Mas vamos ver, vamos falar de futebol aí. Acho que esse espírito da Copa, esse chamado espírito da Copa, ele vai começar realmente quando a bola rolar. Mas antigamente o som realmente era assim, era um mês antes, né? Um mês antes da Copa estava todo mundo na expectativa, pintando, colocando bandeirinha na rua e tal. Agora, faltando uma semana para a Copa, ninguém tá falando, nem Mas fala. naquela época o pessoal não sabia que o futebol era apenas um balcão de negócio. Agora é um balcão. A gente vai falar de seleção daqui a pouquinho, hein? Começamos então com as metas. Som, agora tem meta. Tem. Meta do Atlético no Campeonato Brasileiro é vencer o Fluminense amanhã. Tá nos planos, né? E nem poderia ser diferente. Fala, Vitor Moreira. Olá, Péricles e amigos do Bola na Área. Vocês sabem o que significa a palavra metas? No dicionário é algo que você pretende alcançar. No Atlético, durante o Campeonato Brasileiro, foi falado muito dessa palavra aqui. Será que Thiago Largue está conseguindo cumprir elas? Esperamos aí conseguir essas 2 vitórias para estar mais alto na tabela possível. Acho que a gente estando ali entre os 6 primeiros é um valor significativo, que é zona de Libertadores, é isso que a gente pensa. Para o confronto contra o Fluminense amanhã no Independência, o Galo terá o retorno do lateral esquerdo Fábio Santos, que cumpriu suspensão contra o América. Sobre Casares, ele teve uma indisposição no jogo de quinta-feira, mas não deve preocupar para a partida contra o Tricolor. Então é isso, um abraço e até a próxima. Pois é, o Som Salvador, olha aí, Daniel Seabra, 2 partidas em casa. A busca é de mais 2 vitórias. Ela ficou mais fácil depois do clássico contra o América? Acreditar está valendo mais do que nunca, já que o Galo pega o Fluminense amanhã e na quarta-feira o Ceará, que vem aí pela frente? Não, eu acho que uma vitória num clássico é sempre um resultado importante, né? Não, contra o América já deixou de ser, porque acontece todo dia. Mas a América não reage, hein? Pois mas é um clássico, né? Agora, o que eu vejo no Atlético é o seguinte, a inconstância, né? Não sei, o time do Fluminense é um time bem mais acertadinho, é um time também que não fez tantos investimentos, que também está vendendo almoço para comprar janta, mas é um time que de vez em quando consegue bons resultados. Então o Atlético precisa ter um pouco mais de atenção, ter mais cuidado e precisa jogar mais. O Atlético precisa jogar mais, o Atlético está devendo. E quanto à indisposição do Casares, é o seguinte, a única diferença é que dessa vez ele saiu de campo, mas ele, durante as outras partidas, ele tem momentos de indisposição assim, constantes. Todo dia ele faz uma jogada e desaparece, faz outra jogada e desaparece. Agora eu entendi por quê. Agora, nesse jogo contra o Fluminense, será que na volta do intervalo, volta todo mundo pro jogo? Ou vai ser aquela bagunça que foi outro dia? Nossa, que loucura, Aquilo né? é bagunça. É bagunça. Aquilo ali chama desorganização, né? Falta de não sei, mas realmente entrar com 2 jogadores a menos pro segundo tempo e ainda não saber o desconhecimento da regra, né? Que o árbitro deu o início da partida. Bom, mas isso aí já ficou para trás. O Pérez lembrou bem só. Essa questão do clássico com o América já virou... A América fez 4 jogos com o Atlético esse ano. Perdeu todos e fez 1 gol. E aí depois do jogo a gente tem que ouvir que arbitragem, não sei o que, sempre arbitragem, sempre a bola, o vento, a lua, o dia... Complicado, né? Mas no caso do Casares, eu acho o Casares um senhor jogador. O problema é que o Casares é igual ao Som. Você vai lembrar do Lip Hard, você lembra aquele Que desenho? que ele fica olhando assim, dia, Aí de repente ele acorda, aí faz uma senhora jogada, aí vira Leão da Montanha. Aí vira o Leão da Montanha. Aí faz uma senhora jogada, faz um gol, vai muito bem. Ele tem muita qualidade. O Casares é um ótimo jogador.
Agora, não dá para o Casares ser o Casares genial e bestial, né? De vez em quando ele é um gênio, de vez em quando ele não joga nada. Ele não é nenhuma coisa nem outra. Ele é um bom jogador, um ótimo jogador, mas precisa ter mais sangue, né? Precisa acordar mais durante o jogo. Não vai mudar, o Dindo, por harmonia, tá na bronca aqui falando em questão de reforço. Mumu sou eu, tá, gente? É o Vaquinho. Será que não tem um 10 no lateral esquerdo, um atacante para o juvenil do Alexandre Galo buscar na Libertadores mesmo? Sempre aparece, eles vão para a Europa. O que vocês acham disso? Essa história de buscar jogador, eu até fiquei feliz no último jogo do Atlético, porque sempre que o tal do Tomás entrava em campo, eu falava, agora que acabou. Toda vez que o Tomás entrou em campo, fora a estreia. Eu acho que tem coisa que só acontece com o América. O Tomás contra o América, ele deu 2 passes, 2 gols. O Tomás gosta do América. Dessa vez ele fez até gol contra o América, só contra o América. Agora vamos ver se dá sequência. Mas o Atlético carece de jogadores, e não é de jogador, não é de craque não, até de jogador operário o Atlético sente falta. É impressionante. Agora, isso é reflexo do trabalho mal feito na base do Atlético ao longo dos anos. Todo clube no Brasil está vendendo jogador, está revelando jogador. Todo ano surgem aí jogadores acima da média lá em São Paulo, no Rio de Janeiro. Aqui é um negócio estranho. E não é só o Atlético, não. O Cruzeiro também. Porque esse Raniel não é revelação do Cruzeiro, não. Isso veio lá do Nordeste. Então é o seguinte, o que esse pessoal de base faz aqui em Belo Horizonte? Verdade. Né? E aí fica aquele negócio. E outra coisa que eu não entendo é que o nosso futebol também agora está na fase do treino secreto. O futebol é secreto, a bola é secreta e o resultado acaba secreto. Pois é, uma coisa que não é secreta, é só o largue. Ele segue tranquilo. O Luan andou mostrando indisposição com relação às substituições do treinador, né? Saiu. É o treinador interino e titular, né? Mistureba ali. Mas contra o América, eles passaram uma imagem de união, de equipe. Olha aí, Daniel, dá uma olhada aí. Conversaram o tempo todo, o Luan virou até um auxiliar dele ali, né? Eu acho que, só para ilustrar o que o Som disse ali sobre o negócio de secreto, Som, agora também ninguém divulga mais lista de relacionados. Nossa, agora tem essa também. Que novidade, que coisa legal, hein? Vai ganhar o jogo, assim, parabéns. Vai ganhar, que preguiça essas bobagens. Mas, enfim, eu acho que no caso do Luan, eu entendi muito assim como, eu acho que foi uma falta de respeito até do Luan, sabe? O Luan não tinha que ir para emissora de rádio, televisão, sei lá, falar que sempre sou eu que saio, falar que aí ficou aberto. Olha, o treinador, seja ele interino ou não, no caso do Thiago Largue, ele está lá para isso. Ele está lá para tirar quando ele acha que ele tem que tirar. O Luan é um jogador muito importante para o Atlético, sim, isso é fato. Agora, se o Thiago Largue acha que tem que tirar, ele tem que tirar, ele está lá para isso, ele recebe para isso. Se vai sair o Luan sempre, se vai sair outro... O Leonardo Silva está no banco lá direto. E ele falou, o Leonardo Silva está no banco e ele falou, eu não tenho contrato para ser titular, claro. Ninguém pode me tirar. Ninguém tem contrato para ficar no banco, ou para ser titular, ou para não sair, ou para sair sempre. Existe isso, o treinador está lá para isso. Seja ele interino, seja ele o treinador contratado, sei lá. No caso do Largue, a gente já nem sabe mais, né? Porque não sabe se ele é interino, se ele não é o interino eterno, né? Mas nesse caso específico aí, eu acho que o Luan foi bem infeliz. A única pessoa que tem contrato de ser titular que eu conheço chama-se Som Salvador. Isso aí é fato. Ninguém pode mexer, é o intocável Som Salvador. Qual a sua posição sobre isso? Eu fui substituído aqui vários sábados, eu queria até fazer uma reclamação. Eu sou treinador, tenho... Você tem essa prerrogativa. Tem essa prerrogativa, olha só. Não, na verdade é o seguinte, ninguém nessa vida é titular em nada. Isso aqui... Nem na própria vida. Nada, nós somos aqui passageiros e tal. O negócio é o seguinte, eu acho que o caso do Luan, não é só o Luan, é porque viu que o Roger Guedes berrou, virou titular, né? O Ricardo Oliveira também um dia saiu, andou chutando as garrafinhas. A onda agora é chutar garrafinha. O Elias chutou, não adiantou nada. Até tem uma marca aí que está fazendo já a garrafinha de borracha. Já deixa lá, o cara sai, dá um bico, cai lá na torcida, uma coisa maravilhosa. Então é isso, vem somando essa história. A única diferença no jogo contra o América agora é que eu acho que as modificações deram ao time um pouco mais de experiência. Bons jogadores, os que estavam, o Bremer, o Emerson, mas eles mostraram em determinado momento um pouco de inexperiência. E o Leonardo Silva, com toda a idade, com todos os problemas, ainda é um líder dentro de campo. E no momento o Atlético precisa muito dele dentro de campo. Vai voltar a esse assunto aí. Agora um abraço para o Sérgio, ó o apelido, Sérgio Pingoleta. Isso aí aparece de vez em quando aqui, hein? Mas vira e mexe, ele manda aí. Ele falou o seguinte, tá com a galera reunida lá na barbearia do Gui Oliveira, em frente ao INSS da Campos Salles ali, tá todo mundo ligado no Bola na Área, um abração. Faz o seguinte então, capricha no cabelo,
Mas deixa as barbas de molho aí, pessoal, já que o Cruzeiro do Serjão pega a Chapecoense hoje, às 7 da noite, em Chapecó, onde está o repórter Lauro Lopes. E é lá, de lá que vem as informações do time aqui. Fala, Péricles, meus amigos do Bola na Área. O Cruzeiro fechou os trabalhos aqui em Santa Catarina sem mostrar muita coisa, viu? O time treinou no CT da Chapecoense, adversário deste sábado, e teve só aquecimento e aquele famoso rachão às vésperas de partidas. Os jogadores mais se divertindo do que trabalhando alguma parte tática. Mas esse time deve ter mudanças. No ataque, por exemplo, Sassá deve retornar à equipe no lugar de Raniel. No meio-campo também pode ter outra alteração. Lucas Silva teve febre e não participou do treino. Com isso, Lucas Romero pode ganhar uma vaga como volante ao lado de Henrique. Outro destaque também dessa partida é o zagueiro Léo. Ele está completando 300 jogos com a camisa do Cruzeiro. E o xerifão Celeste falou sobre isso. A gente fica feliz, honrado, né, por estar completando 300 jogos com essa camisa de um clube grande, de um clube recheado de histórias, né? A gente fica muito feliz e honrado. Quem também falou com a imprensa foi o técnico Mano Menezes. Ele ressaltou a importância dessa vitória após o empate em casa contra o Vasco, para que o Cruzeiro continue brigando lá em cima da tabela do Brasileirão. Uma vitória significa bastante e uma derrota também significa, né? Às vezes a queda de 2, 3, 4 posições na tabela. Esse cuidado que a gente tem que ter para encerrar agora até a parada da Copa. Então é mais ou menos esse o Cruzeiro, com esse cenário que enfrenta a Chapecoense neste sábado. Beleza, Péricles? Um grande abraço a todos vocês aí em BH. Valeu, Laura. Agora eu pergunto, um empate no meio de semana com o Vasco da Gama, até que ponto quebra o ritmo do time celeste? Você sabe o que eu penso desse resultado? Inadmissível. O Cruzeiro não podia empatar com o Vasco. Com todo o respeito que eu tenho pela história do Vasco, o time do Vasco, mas o Cruzeiro dentro de casa, com a equipe melhor, com uma estrutura melhor, com o treinador... Com o treinador, né? Porque o Vasco não tinha. Não, então o Vasco virou um negócio esquisito na vida do Cruzeiro. E assim, eu acho que está precisando definir essa história do centroavante do Cruzeiro. Porque o centroavante é aquele cara que o lateral procura para passar a bola, que o meio de campo... Então, um dia está o Raniel, outro dia está o Sassá. Tá certo, o Sassá estava suspenso. Agora, tira o Raniel, volta o Sassá. Eu acho que isso está prejudicando. Até a autoconfiança cai quando o cara, hoje eu vou jogar, na manhã ritmo, não sei, né? E tal. Então o Cruzeiro precisa definir isso. Agora, contra o Vasco, eu achei um resultado absurdo. O Cruzeiro tinha que vencer aquele jogo. Só tem um detalhe, né, eu concordo plenamente com você e acho que isso não é justificativa. Mas o Cruzeiro teve 2 pênaltis claríssimos nesse jogo contra o Vasco, que o Luiz Flávio não deu porque não quis. Né? O primeiro, o espantalho que fica atrás do gol lá, que a gente não sabe o que ele está fazendo ali até hoje, porque não apita nada, não ajuda nada, não resolve nada, não fala nada. Não é consultado em momento algum. Não é consultado, não faz consulta, não chama o árbitro, nada. Fica ali o espantalho ali atrás assistindo o jogo num lugar privilegiado. Né? Então, o Edilson tomou um rapa na frente dele, mas na frente dele, assim, quase que ele cai junto, inclusive. E aí não deram o pênalti. O outro foi em cima do Raniel, o grande zagueiro Paulão Caveirão, né? Que fez o pênalti. Mas esse resultado do Cruzeiro contra o Vasco aqui também, eu concordo com o Som. O Cruzeiro precisava ganhar esse jogo. E tanto o Cruzeiro quanto o Atlético, e até o América também, precisam chegar nessa parada da Copa aí, lá em cima. Né? O Cruzeiro e o Atlético estão disputando a parte de cima da tabela. E o América está ali no meio, parece que esse ano vai tentar, mas os três precisam, na parada da Copa aí, essa semana que vem agora, chegar lá em cima, porque aí durante a Copa do Mundo você fica mais tranquilo, né? O Wellington Campos concorda com você e com o Som aqui, ó. Cruzeiro tem um bom time, mas agora tem que jogar muito mais bola. Precisa mostrar mais bola, né? Tem que ser competitivo. Mas quando o time se fecha à frente do Cruzeiro ali, tem muita dificuldade. Parece que dificulta demais, né? O Cruzeiro arruma uma tocação de bola para lateral, para o lado, não consegue. Aí depende de uma jogada individual, depende de um lance de bola. No jogo contra o Vasco pela Libertadores, foi a mesma coisa. Foi 0-0 aqui e o Cruzeiro também não conseguiu. Foi um jogo horroroso. O esquema do Vasco foi o mesmo. O esquema do Vasco foi o mesmo. Ainda era o Zé Ricardo, né? Agora foi o Valdir Bigode, que não é nem o treinador do Vasco. Agora o Jorginho vai assumir lá. O Jorginho, aliás, o problema pessoal dele, que deixou o Ceará lá, acabou de repente, né? Ele tinha um problema pessoal, largou o Ceará, de repente o problema acabou, ele assumiu o Vasco. Depois vai pra televisão aí falar negócio bom. Mas falando sobre esse jogo específico, no jogo pela Libertadores, que foi 0-0, foi a mesma coisa. O Cruzeiro não conseguiu entrar nas linhas do Vasco. O Zé Ricardo colocava muito, e a gente via na beirada do campo, o Zé Ricardo fazendo assim, ó, linha certinho. Você via o time do Vasco encaixado.
O time do Vasco, cá para nós, né, não dá para comparar com o time do Cruzeiro em matéria de qualidade. Então, eu acho que faltou um pouco mais de bola no Cruzeiro também. Tem que passar para esse lado. Você vai participando com a gente aí no Twitter, tá ok? BA, maiúsculo, Alterosa. Pode mandar a participação, como fez aqui o Severo Arantes, o Elton Campos, o Dinho do Pura Harmonia e muitos outros. A gente vai ler aqui à medida do possível. Porque agora, São Salvador, preste atenção, hein? Tem um recado para você. Dia dos Namorados.m. O recado é para as gatas deixarem os seus gatos, os seus namorados, muito mais bonitos e elegantes. Na Ponto M, você encontra os mais lindos presentes para o seu amor. Olha só, lindas camisas, calças, jaquetas e blusas para aquecer o inverno. E também aquele terno Slim Fit, que é a última moda para deixar o seu gato aí, ó, no ponto, fininho, com o Slim Fit, hein? Na Ponto M você encontra o que há de mais moderno na moda masculina. E você pode pagar. Olha só, jogar não é pagar, meu filho. Vai pagar tudo em 6 vezes sem juros. Então, viva o amor da Ponto M, valorize o seu presente. Você encontra lojas Ponto M nos principais shoppings, aqui inclusive de Belo Horizonte. Show de bola, então, Ponto M você. Aí você vai fazer bonito para esse Dia dos Namorados que está aí chegando. Já comprou seu presente, Daniel Seabra? O meu presente? Não, né? O presente da sua digníssima? Digníssima esposa, Pode comprar, então. Sim, claro. Você, eu posso ter vaca, por causa mas mão de vaca é outra história. Olha isso aí. São Salvador, como é que você falou antes do programa aqui, dá dinheiro pro cara, né? Mas não dá liberdade para ele. É verdade. Né? Não foi? Dá dinheiro, mas não dá liberdade. Falei com ele. Mas se a gente começa a falar aqui que já comprou, quebra aquela surpresa. Você está atrapalhando tudo. Mas você pode comprar, mas você não sabe. Você já comprou? Eu já. Aí, já. Bem feito, ela já sabe. E é um presentaço, que ela já sabe qual que é o presente. Aí, ó. Ela já sabe. Avacalhou o negócio. Tem mistério, não tem mistério. Lá em casa não tem mistério, não. Hein? Mistério é esse time do Coelho aí. O Coelho vai encarar o Grêmio em... Pô, que pedrada, hein? Grêmio em Porto Alegre, hein? Esse é o tipo do jogo para o América também chegar e fazer o que tem que ser feito. Mas só para o América eu tenho observado uma coisa. O América precisa parar com essa história. O Atlético também gosta disso. Nós jogamos muito bem. Nós dominamos o jogo. A bola ficou com a gente. Mas ele tomou de 3. É a tal da posse de bola, né, senhor? A tal da posse de bola é uma praga no futebol brasileiro. Tem cara que está ganhando dinheiro anotando esse trem. O cara tocou na bola 10 vezes. Mas o que ele fez com ela? Nada. Então é o seguinte, o América precisa botar essa ideia na cabeça. Não adianta jogar bonito, não adianta depois do jogo que nós dominamos, que nós somos melhor. Foi melhor como? E o resultado? O resultado aí que atrapalhou um pouco, foi 3-1. Não pode. O América precisa fazer resultados. Não importa se vai jogar. Aliás, o time competitivo hoje, ele não joga bonito. Pelo contrário. Eficiente. Ele chega junto. A gente tinha uma chefe aqui, Raquel Matos, deve lembrar. Eu lembro, minha amiga. Raquel Matos, um abraço para ela, ela falava o seguinte: matéria boa é matéria que foi ao ar. Isso. E jogar bem é ganhar. Então, 1-0, mesma coisa. Vamos ver o provável time do América aí, então, porque agora não tem lista de quem viaja nem nada. Vamos lá, confere comigo aí. O Jori, Aderlan, do Norberto está suspenso, né? Então o Aderlan vai para a lateral. Messias, o Rafael Lima e Giovani. Leandro Donizete, Zé Ricardo, seria o Juninho aí. Serginho, Luan. Luan tá naquela, pode ser que não jogue, sentiu dores lá, e o Ailon pode estar de sobreaviso. Aí fica Judivan ou Rafael Moura? Olha, para mim, Judivan, sem nenhuma dúvida. Com certeza, né? Com certeza. O Judivan, a gente tem que ter um pouco também tem que contextualizar a coisa. O Judivan não é aquele jogador que está chegando, tranquilo, vem em atividade. Não, o Judivan estava parado há muito tempo, passou por cirurgia, por contusão séria, voltou no final do ano. Eu acho que ainda tem que ter uma paciência com ele para ele voltar aos poucos no ritmo. Agora, pegar ritmo, inclusive. Pegar ritmo. A gente sabe que o Judivan é um senhor jogador, né? Justamente por causa de pegar esse ritmo é que eu acho que deveria entrar com o Rafael Moura e deixar o Judivan para um outro momento da partida, porque a gente percebe claramente que o Judivan ainda não está com seu 100% de condição técnica e física. E ele precisa mesmo ser utilizado aos poucos, porque pode forçar demais e aí complicar. Então o ideal seria usar o Rafael Moura, ainda mais que é um jogo, como diz o pessoal, encardido. Complicado, pesado. Então, com ele. Agora tem que saber, o Grêmio joga com o time titular, tem que saber isso, que o Renato gosta de fazer se bem que ele não tem mais nada para jogar essa semana, é só isso mesmo. Então... São 2 jogos pelo Brasileiro e depois para tudo, né? Aí complica. Rafael Marinho. Alô, Pequinho. Ainda bem, chama de Pequinho, né? Estamos eu e minha filha, Maria Fernanda, de 3 aninhos, em 7 Lagoas, ligados no programa. Um abraço que a gente manda para você, né?
Exatamente. Filhinha de 7 anos assistindo o programa, legal. Muito Obrigado bom. aí, viu, Rafael? Túlio Simões, São Salvador dizendo o que é inadmissível o Cruzeiro empatar com o Vasco da Gama Mineirão. Dá vontade de rir, porque sempre querem colocar dúvida no futebol do Cruzeiro, mas quando se trata do time preto e branco, você sempre enxerga a evolução. Túlio de Santa Luzia, opinião democrática, Túlio, tá isso, ó. Não, eu respeito a opinião dele, mas não tem nada a ver. Primeiro que eu não estava comparando o Cruzeiro com o Atlético. Pelo contrário, falando que o Cruzeiro tinha obrigação E de vencer. segundo, eu estou dizendo que ganhar. o Cruzeiro tem uma condição técnica e estrutural muito melhor do que a do Vasco. É isso que eu estou dizendo agora. Se ele acha o contrário, porque sabe o que acontece? O torcedor não enxerga o Cruzeiro e o Atlético. Eles enxergam o seguinte: você falou do Cruzeiro, ele já imagina o Canaliza. outro. E outra coisa, as críticas que a gente faz ao Atlético, a gente fez um punhado aqui ainda agora. Eu disse que o Atlético foi uma bagunça outro dia. Ele não parece que ele não ouviu isso, né? Então ele acha que a gente está elogiando um ou criticando um para favorecer o outro. E não é isso, mas é a opinião dele. Claro, tá certo, perfeito. A gente agradece, inclusive, a sua participação. Porque é uma opinião que é dada de forma tranquila, honesta, não está agredindo ninguém, está dando opinião. Muito obrigado aí, Túlio, pela sua participação. É aquela história, né, Pex? A imprensa toda é cruzeirense ou a imprensa toda é atleticana. Então, Ó, o Rei Valério aqui, esse resultado do Cruzeiro contra o Vasco jogou um balde de água fria na minha cabeça. Não é que esteja tudo perdido, mas para as pretensões do Cruzeiro, foi um resultado horroroso e vergonhoso. Opinião do Rei Valério também aí. O Jader Sherry, o futebol do Cruzeiro está muito feio. Desse jeito não vai dar para nada esse ano, não. Só o Mineiro, porque tá difícil, hein? Arthur Silva, Galo vai ganhar do Fluminense, o Ceará e vai voltar à vice-liderança e vai ter a parada da Copa, vai ficar lá na ponta. E o Cruzeiro está precisando de saldo de gols porque tá osso. Aí vem o Nazareno Soares falando o seguinte: os reforços do Galo, como é que anda esse negócio aí? Um abraço a todos. Vamos falar então dos reforços do Galo para você aí, ó. A Rádio Colombiana crava que o Xará, é IME, né? IME. IME. É Tchara ou Tchará? É Tchara ou Xará? Não sei. Depende do sotaque de quem lê. For tratar comigo, eu falo assim, e aí, Xará? É Xará. Ele vai ser do jogador do Atlético? Xará que será? Nossa Senhora, vamos lá. Vamos ver as imagens da fera aí, ó. Tá aí ele em ação, ó. Tudo indica que sim, né? Velocista, o atacante de 27 anos, é um dos destaques do Júnior Barranquilla. Estaria faltando apenas assinaturas para fechar a contratação. Pô, falta tudo então, né? Diz a informação publicada lá no Twitter do programa Alargue Caracol. Alargue vai jogar com Largue. Nossa, o negócio tá bom. Xará. A Rádio Caracol lá é forte, né? Mas... Bem enrolada, mas... É bem devagar o cara. Não. Ele se destacou no jogo da eliminação do Flamengo na semifinal da Copa Sul-Americana também, hein? E o Xará, foi convocado pelo treinador José Peckerman para a lista de preliminar lá da Colômbia para a Copa do Mundo, mas ele foi cortado, não faz parte daquela relação definitiva. Na temporada, agora, 6 gols em 21 jogos. Ele ficou naquela relação, assim como tá o Dedé aqui, né? Aquela relação dos que quase foram, mas que ficam meio que suplentes, assim. É um jogador velocista, um jogador que já atuou muito pela seleção, tem experiência. Agora tem que esperar para ver chegar também, né? Porque tem muito jogador aí que chega com muita pompa e circunstância e não Na verdade, mas assim como acontece o contrário. Eu não sei, vou falar também. por mim. Eu conheço pouco desse cara, eu vi pouco dele jogar. Vocês viram alguma coisa? Mas se ele é velocista e pelo jeito que eu tô vendo aí, ele finaliza também, é o jogador que o Atlético precisa. O Atlético tá precisando de velocidade até para aliviar um pouco a situação do centroavante. O Fred Campo Belo fala assim, Oliveira. que é um velocista, traz um Usain Bolt. Não, O Usain Bolt tá treinando por aí. Velocista. Mesmo porque o Atlético não sabe como vai ser depois da Copa do Mundo, porque essa história do Roger Guedes tá um dramalhão, Não né? fica, ele vai embora. Pois é, isso é um negócio muito mal feito, porque é o seguinte, quando você contrata um jogador para recuperar esse jogo, porque ele recuperou a boa forma aqui no Atlético, a fama aqui no Atlético, porque lá no Palmeiras ele era o terceiro reserva. O Atlético traz ele para cá, bota na vitrine, sem nenhuma garantia de que ele ficaria aqui pelo menos até o final do ano. Então foi um péssimo negócio. Você não faz isso. É melhor não se reforçar desse jeito. Por quê? Você fica com um trabalho mal feito. Poderia ter contratado outro que ficaria até o final do ano. Então, o Atlético errou demais nessa contratação. E agora o Palmeiras está no papel dele, mas não é só o Palmeiras. É que o Criciúma tem direito a 60% sobre o jogador. O Criciúma que decide. Então o Criciúma deve estar acendendo tudo quanto é vela que tem lá em Santa Catarina para ver se a coisa acontece. Aí, tá aí. Tem também o que é? Edmilson, não? Que é o
Governador. O que está lá no Nordeste. Tá lá no Nordeste. Um dia vem, outro dia não vem, outro dia vem. Tá enrolado. Tem troca também envolvendo aí o Arouca, que tá tudo no campo da especulação. Mas o Arouca, pelo amor... Olha o que o Vasco queria o Arouca. Mas queria que o Palmeiras pagasse o salário. Ué, mas ele está aqui no Atlético e o Atlético está pagando o salário. Você acha que o Palmeiras faria um negócio desse? Peraí. As negociações. Agora, as coisas que acontecem nos meios aí do futebol, a gente não fica nem sabendo. Mas estamos falando do Atlético, eu mandar um abraço aqui, Pex, aproveitar que você já abriu aí a sessão Tamanduá agora há pouco, né? O Fred, lá da Play Cultural, que daqui a pouquinho eu tô lá na primeira festa russa, viu, Pex? Aproveitando o ensejo da Copa do Mundo aí, primeira festa russa aqui em Belo Horizonte, ali na Avenida Brasil, 41, em Santa Efigênia, no início da Avenida Brasil. Bacana, viu? Primeira Deve ter vodka. Aqui, vai ter balé, vai ter muita coisa rosa. Você vai dançar, inclusive? Eu ia te falar... Bom, vou responder. É aquela dança dos cossacos? Você vai vestir de matriosca, não? Imagina o Pex. Não, eu não vou ver Copa, não. Eu vou pular essa parte da Copa. Porque o Teodoro... O Teodoro tá falando o seguinte aqui, ó. Boa tarde, Pedro. Pressão em cima do Cruzeiro não faz sentido. Ganhou o Mineiro, tá bem na Libertadores, na Copa do Brasil. Sobe e desce na tabela. E o Flamengo não é lá essa sempre toda, não. Teodoro do Nova Vista. Manda um abraço pro meu amigo Som Salvador. Tá mandado aí, um abraço. Aproveitando, mandando um abraço pro Arnaldo Barbeiro, lá no Nova Vista, que ele é meu informante lá no Atlético. Ele é lá da Vila Olímpica. Agora não é mais, né? Agora já era, entregou agora já era. Não, mas ele só fala assunto das peladas lá. Então tá certo. O Gilvan Sérgio falando que o Cruzeiro tá no caminho certo. Manda um abraço aí pro mano, que tá comendo pelas beiradas aí, sem alarde. E é isso aí mesmo, não dá pra ganhar todas. Tem razão, não dá pra ganhar todas não. Arthur Silva, esse Tchara vai ser uma furada aí pro Galo. É pior que o Cleiton. Que isso? Mesmo que o Cleiton, hein? O Cleiton tá aí, tá encostado. Aqui, ó, você falou uma coisa, o Severo Arantes falou o seguinte, essa política de transformar o Atlético em clube vitrine é enjambrar o que já tá enjambrado. Me ajuda aí, o Departamento de Futebol. Vamos qualificar esse elenco. Caratinga, Severo Arantes. Babu. Severão. Procurei que não postou, mas achei ele que falou. Soubesse direto nele. Tá aí, então. Já a diretoria do Cruzeiro tenta, junto ao Spartak Moscou, o empréstimo do atacante Pedro Rocha, de 23 anos. O pessoal tá gostando de ver o nome do Pedro Rocha aí. Olha aí. O Pedro Rocha é um jogador que a gente já acompanhou mais, né? Jogadoraço. No Grêmio, jogou no Grêmio aí, depois foi transferido para o futebol russo em 2017. Ele tem como característica também a velocidade. Aí, ó, mais um velocista, né? Beiradas de campo, e é um pedido do Mano Menezes para ter um jogador com essas características. Agora, o David é uma coisa engraçada. O que está acontecendo com o David? O David pode ser que volte agora depois da Copa, né? Logo depois da Copa. Vai ganhar mais um mês aí de tanto, né? A contusão do David... Tentou voltar, né? A situação do David foi mais séria do que parece, né? Pelo menos, porque esse tempo todo parado aí. Mas o Pedro Rocha é muito bom jogador. Se o Cruzeiro conseguir contratá-lo, será um ótimo reforço. Pois é, tá na reserva lá, não se adaptou, aquela coisa toda. E o staff dele, os empresários, já falaram realmente que estão querendo que ele volte pro Brasil. E o Cruzeiro tá aí. A notícia, inclusive, vazou essa semana. Não era para ter vazado, né? Que o Cruzeiro estava tentando manter em segredo. A negociação tem que ser em segredo, pelo bicho não bicho. Agora tem outros clubes interessados aí. Mas, na minha opinião, baita jogador. Se vier, realmente, o Cruzeiro... Aí você pode elogiar ainda mais o elenco, porque vai ficar sensacional. O Pedro Rocha é o cara. Até porque o Cruzeiro pode perder alguns jogadores aí durante a... Principalmente a preocupação com a Arrascaeta. Né? A Arrascaeta não fica, né? Acho que não fica também, não. Principalmente, eu acho que não depende muito do Arrascaeta na Copa. Mas se ele fizer uma ótima Copa, aí realmente... Já tem gente que andou divulgando que o Barcelona tá acertado, que tá indo pra lá. É muito cedo ainda, vamos com calma, né? E o Mano fica? Tem sondagem de portugueses do Sporting na área aí. Confirma essa informação, mano? É sondagem mesmo? Na verdade, eu não recebi proposta nenhuma. Eu recebi uma sondagem, que é uma coisa absolutamente normal no futebol e que quase nunca a gente divulga, né? Tanto que não partiu de mim a divulgação. A sondagem acabou exatamente no momento em que eu disse que eu tinha um compromisso com o Cruzeiro e que a minha intenção é de cumprir esse compromisso. Então, eu não estou no mercado. Vai ficar, então. Acabou. Né? Aparentemente sim, né? Agora, verdade no futebol, né, só? Mas ir para o futebol português, no momento... Nem com muita grana? Tem um salário excelente no Cruzeiro. Tá tranquilo. Tem um elenco muito bom. Tá na Libertadores, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro. Sair do Cruzeiro agora é um negócio que não daria certo. E assim, no meio da temporada, eu acho que ele deve ter
pensado o seguinte, vou ficar por aqui mesmo. É bom ficar Segundo- por aí. Vamos sondar lá longe. Segundo o Luiz Felipe Scolari, o Filipão, segundo ele próprio, ele também foi sondado pelo Sporting. Ele recebeu a proposta, agradeceu, falou muito obrigado nesse momento não, segundo o Luiz Felipe Scolari, né? Ah, mas ele tem mais é que se propagar mesmo, aí, tentar se divulgar, porque escolar e... Ah, nem pula pra lá. Série B, hoje o Boa Esporte, esse não tem sondagem não. Representante mineiro na competição na Série B enfrenta o Criciúma no estádio Heriberto Rucci, às 4h30, um duelo de desesperados. Olha só, o time catarinense é o 18º colocado com 7 pontos. E o Boa, o Lanterna, 20º com apenas 5. Campanha do Chama Boa, o hein? Nedo Nossa. Xavier para resolver isso aí. Chama Papi resolve, hein? Papi. Que coisa, hein? Chama o Nedo Xavier que resolve. Tá certo. Gente, vamos conferir aí agora o provável time do Atlético para encarar o Pó de Arroz Carioca amanhã na Independência. Olha aí. Tá aí o Vitor, Patrick, Léo Silva, Bremer, Fábio Santos, Adilson, Gustavo Blanco, Casares, Roger Guedes, Luan, Ricardo Oliveira. Fábio Santos voltando ao time aí. Não mexe muito não, né, Som? É isso aí. O Bremer tá voltando. Ah, sim. Essa questão da zaga aí, os novos, eles não têm do que reclamar de chances, né? O Emerson chegou, entrou no time. Gabriel e o Bremer, eles vinham juntos. Mas com a volta do Patrick na lateral, ele é o Silva na zaga, que o Galo reencontrou, está tentando reencontrar a segurança na defesa. É por aí mesmo? Tem Mas o que voltar aos Gabriel, experientes? então, cede lugar ao Bremer. Isso, e seria Léo Silva e Bremer ou Léo Silva e Gabriel. Durante a semana foi Léo Silva e Gabriel, né? E aí agora entra o Bremer. Então, vamos ver o que vão arrumar aí. Eu acho que são dois jogadores que se equivalem. O Bremer está numa fase um pouco melhor, mas são jogadores que se equivalem. Então, eu acho que o time do Atlético é esse mesmo. Eu acho que o Patrick, quando joga sério, ele não pode tentar fintar para o meio da área, né? Quando ele joga com atenção, ele resolve o problema ali na lateral. E a volta do Fábio Santos, eu vou dizer uma coisa aqui. O Juninho atuou por ali e segurou a onda porque simplificou. Porque quando foi preciso, deu até chutão. E eu acho que jogador de defesa tem que ser assim. O Fábio Santos, às vezes, costuma ser um pouco mais lento. Ele precisa tomar um pouco mais de atenção. Ele está voltando agora, é um jogador importante, é o titular, mas precisa ter um pouco mais de atenção na marcação. O Arthur Silva fala isso aqui, ó, no nosso Bola na Área Twitter aqui. Ver Patrick, Léo Silva e Fábio Santos na mesma linha defensiva é de arrepiar, de dar medo. Sinto até calafrios. Não, eu acho que o Léo Silva é um bom zagueiro. Eu acho que é lógico que não tem a mesma mobilidade que tinha aos 20 anos, mas eu acho que a volta dele dá um pouco mais de equilíbrio à zaga. Tendo o Léo Silva e mais um jovem do lado, né? Nesse caso o Bremer, que está muito bem, inclusive, eu acho que dá uma equilibrada ali, porque um vai na experiência, o outro vai na velocidade, na força e tal. Então dá uma equilibrada. Ele precisa dosar também as descidas do Blanco. O Blanco está querendo atuar mais como atacante do que... Para fazer isso já tem o Elias. Então tem que ajudar o Edilson ali na marcação à frente da zaga. Então você quer dizer que outro Elias, não, né? Chega, né? Não, o Elias é bom jogando de meia. Tinha que disputar posição com o Casares lá pra frente. O Bruno Ronielli tá falando o seguinte, o Atlético está precisando de um cara igual o Hernanes. Esse sim faz a diferença. E o Arthur Silva, Pedro Rocha... Mas o Hernanes joga em qualquer time do Brasil, fácil. Pedro Rocha, que o Galo deveria ir atrás. Joga na posição do Guedes e é muito bom jogador. Esse sim interessa. Diz também o Arthur Silva aqui. Vamos ver agora o provável Cruzeiro para o jogo contra a Chapecoense. Daqui a pouquinho, logo mais, 7 da noite em Chapecó. Vamos ver. Olha aí então, tá aí o Fábio, Edilson, Dedé, Léo e Egídio. Henrique, Lucas Silva. Talvez o Romero entre aí, né? Tem essa dúvida, até a gente viu na matéria aí do Lauro lá em Chapecó. Robinho, Thiago Neves, Sobis, Raniel ou Sassá? Eu tô apostando no Raniel. Raniel fez gol, tá se mantendo no time, o Sassá tá voltando, você não acha, não? Eu acho que eu manteria o Raniel, mas eu acho que volta o Sassá. Eu acho que vai manter o Raniel. Não sei. E pro lugar do Lucas Silva entrando ali o Romero, né? Certo, Péricson, é que o Robinho precisa jogar muito mais. Caiu demais de produção. Eu vou te falar, eu não acho que o Robinho caiu de produção. Eu até hoje eu não me lembro do Robinho ser. Mas não seria a hora de escalar o Bruno? Pois é, o Bruno Silva que tá bem, né? Tá bem. O problema do Bruno Silva é que ele joga na mesma posição do Robinho, então isso vem atrapalhando um pouco. Mas se o Robinho não se ajeitar, tem o Bruno Silva que vem crescendo de produção. Tá vendo a imagem aí do treino lá em Chapecó, inclusive? O último treino do Cruzeiro lá, o Lauro mandou as imagens pra gente. A Chapecoense não perdeu em casa ainda. O Cruzeiro precisa vencer. A experiência nessa hora, como o Som até ressaltou, time do Cruzeiro, mais bagagem, tinha que ter vencido o Vasco, aquela coisa toda.
Pode ser o fiel da balança? O Chapecoense é um time encrencado. É aquele time que corre muito. É aquilo que eu te falo. Não tem um time de categoria, então contrata um time operário. Os caras correm o tempo todo. E o Cruzeiro... Mas só acho que lá a Chapecoense não vai ficar presa na defesa, esperando o Cruzeiro o tempo todo. Tem que sair um pouquinho, né? E aí vai ajudar o Cruzeiro. Mas eu acho que as brechas para fazer gols. O Atlético e Cruzeiro, que estão disputando a parte de cima da tabela, para mim a Chapecoense, por exemplo, é um adversário que o Cruzeiro precisa vencer. No mínimo empatar lá. Não pode nem pensar em perder e aqui tem que ganhar. Mas eu acho que o Cruzeiro tem time, sim, tem futebol para chegar lá e ganhar da Chapecoense lá. A Chapecoense em casa é aquele time complicado, não toma muitos gols, fechadinha, vai ter que sair pro ataque, então acho que o Cruzeiro pode aproveitar isso. Mas aí tá bom, então o time toma poucos gols, o Cruzeiro tá fazendo poucos gols, então 1-0 lá, tá bom, resolvido. E o Cruzeiro tem jogado bem lá em Chapecó. Mas, Pérez, no Campeonato Brasileiro, 1-0 é goleada, 1-0 é claro, o campeonato não é por ponto corrido, não é por gols, o Mano deixou isso tem que fazer ponto, principalmente antes da Copa aí, antes da parada da Copa, né? Então, parada da Copa, agora é parada para o intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta com mais Bola na Área. Vamos falar de seleção e tem Bar da Copa para você com São Salvador lá e tudo mais, hein? Um abraço e até já. Pois é, estamos de volta aqui, pessoal, bombando aqui no nosso Twitter, hein? O Anderson Aleph falando que prefere o Sassá no lugar do Raniel, opinião dele aqui, perfeito. Arthur Silva, Bruno Silva jogando bem é igual a adolescência. Tem que aproveitar porque passa que isso. Que isso. Vaguinho de Três Marias, não é que eu acho uma vaca atolada. Ô, Vaguinho, me ajuda aí, Vaguinho. Toda vez eu tenho que cutucar o Vaquinho aqui com alguma coisa. Agora é caçando vaca atolada. Vou te falar o que você acha aí. Um abraço para todo mundo que está participando com a gente aqui. Nós temos aí um convite para você. No jogo de estreia do Brasil, domingo que vem, durante toda a Copa, vem assistir aos jogos na Vila Albertini. O endereço está aí, ó, Rua Cristal 137, em Santa Teresa. Programação exclusiva, viu, São Salvador? Bar da Copa vai reunir sertanejo, o Matheus Lucato, a banda de rock Velotrol, boa pra caramba, hein? Quem gosta de rock conhece aí, né, Daniel? Isso, e o DJ Crioque, num evento totalmente open bar e open food, hein? A bancada do Alterosa Esporte, eu e a galera do Bola na Área, inclusive o Som Salvador, chargista, cronista, colunista dos Diários Associados, vamos dar o ar da graça lá nesses jogos, né? E mais, são mais de 6 rótulos de chopes artesanais para você deitar e rolar, ficar bem à vontade. E detalhe, hein? Vai rolar um prato típico da culinária brasileira e um prato típico do país que estiver jogando contra a nossa seleção. É show de bola. Então, o primeiro jogo é contra a Suíça. Então você tá... Então tem queijo suíço lá para todo mundo. Chocolate, né? Vai ter chocolate, vai ter relógio suíço. Mas você vai comer chocolate, relógio não, né? Você sabe quem é o... Você sabe quem passou todas as... Veja a hora. Sabe quem passou todas as informações sobre a Suíça para o Tite? Quem? Eduardo Cunha. Passou todos os caminhos ali, né? O esquema lá é esse. O evento conta ainda com uma mega estrutura dividida em áreas cobertas, ao ar livre e mais 1000 polegadas de transmissão ao vivo das partidas. Ingressos vendidos aí online através da plataforma Simpla no site bardacopa.com. Também nos quiosques de vendas da Central dos Eventos, presentes em Belo Horizonte e toda a região metropolitana. Os valores variam de R$70 a R$150. Lembrando, show, open bar, open food, tudo para você lá. Garanta já a sua cadeira cativa, hein? Open bar da Krug, né? Qualidade, muito aí, legal. Né? Bardacopa.com. Você também vai, né? Tá Vou, ainda mais com o open bar da Krug. Falar em Krug, falar em cerveja, um abraço pro Railton Vidal lá da Prússia. A Krug, sensacional, viu? Nosso parceiro aí nesse Bar da Copa, então vale vai lá. Muito a pena. Um papo com o São Salvador, veio a bancada, Super Esportes que tá patrocinando, né? Também. Aí, show de bola então, tá ok? Dado o recado. Seleção brasileira, com o Neymar de volta, ao time titular, vai o Brasil para o último amistoso aí. Deixou a Inglaterra, vamos ver como que deixou a Inglaterra, olha só. Fez o treino, ficou lá, o Brasil estava sediado em Londres, embarcou ontem rumo à Áustria para o amistoso de amanhã, às 11 da manhã, contra a seleção austríaca. Embarque e viagem, tranquilo, poderia ser diferente, né, Som? A delegação então seguiu, aquela coisa toda, largou o centro de treinamento lá do Tottenham, cuidou de acertar a equipe lá com o Tite. E aí a seleção chega lá na Áustria. E um negócio engraçado, entraram pela porta dos fundos do hotel. O torcedor ficou ali a ver navios. É o que tem acontecido ultimamente, né, Pedro? Vocês não estão muito... Precisa blindar tanto a seleção assim? Você vê que é engraçado. A Argentina vai para a Copa, faz um amistoso lá
no Monumental de Nunes ou na Bomboneira para se despedir da torcida, faz aquela festa, né? As seleções aí, a Inglaterra também, as seleções todas fazem essa despedida. Aqui no Brasil, ó, todo mundo de repente... O pessoal tá todo lá fora. Da Granja Comari, rachou fora ali pelo fundo e tal, quando você assusta, a seleção tá lá na Inglaterra, ué, mas e aí? Mas há um distanciamento, né, do jogador brasileiro e do torcedor, isso não é só na Copa do Mundo, não, nos clubes, por todo lado. O jogador hoje acha que é um superstar, né, que é distante, ele só lembra do torcedor quando está precisando do grito dele na arquibancada para dar aquele sanguinho a mais. Fora isso, o jogador se distanciou, né? É justamente o que a gente falava, né, Son, no início do programa, a questão do espírito da Copa e tal. Eu acho que passa muito por isso. Se você pegar meia dúzia desses jogadores aí, claro que nós estamos aqui num programa de esporte, as pessoas que estão assistindo são mais ligadas a esporte, mas você pega meia dúzia desses jogadores que estão aí representando o Brasil na Copa, dá uma voltinha na Praça 7 com eles ali, é capaz de ninguém saber quem é. Agora, a coisa mais ridícula que tem é jogador sair do ônibus para o jogo com aquelas duas orelha do Mickey, aqueles troços na orelha. Ele acha que aquilo é bonito. Pelo contrário, aquilo é uma falta de educação, tanto com o torcedor quanto com a imprensa que divulga tanto o futebol. Olha, então o Miranda vai ser o capitão, o Fred nem no banco por causa daquele problema no tornozelo, a pancada, Renato Augusto segue fora e o Douglas Costa pode jogar, tá ok? Então, seleção brasileira, a gente acompanha o amistoso e mais esporte então na segunda-feira com o Alterosa Esporte e a Bancada Democrática. Bom final de semana e até sábado que vem com mais um Bola na Área, 12:30. Se liga aí que a gente tá ligado em você. Um abraço.